Fala, turma aí do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar aí na página 34 aí, que é o último tópico do livro 1, tá bom, gente? A gente vai conversar um pouquinho sobre a física de Isaac Newton. Isaac Newton aí, que é um dos nomes mais importantes da história da humanidade, principalmente aí do pensamento humano, porque ele vai falar sobre a força da gravidade, a gente vai estar vendo sobre isso aí. Vamos lá então? Página 34, acompanhe a leitura, tá bom? No mesmo ano da morte de Galileu, nasceu a cidade de Woolsthorpe, em Lincolnshire, Isaac Newton, que não apenas deu continuidade ao processo de revolução científica iniciada na transição do período medieval para o moderno, mas também resignificou a física clássica, tá? Então, gente, olha só como é que são as coisas. No mesmo ano da morte de Galileu, nasce Isaac Newton, e os estudos do Isaac Newton vão trazer grandes inovações na revolução científica e principalmente na física, no estudo da física, tá? Isso é muito interessante, então vamos ficar bem ligadinhos aí. Autor de várias obras profundas acerca da dinâmica do universo, Newton propôs uma nova compreensão a partir de suas teses a respeito de várias questões, destacando-se os seus postulados voltados para o estudo sobre a ótica e teoria gravitacional. Então aí os estudos físicos aí, tá, de Isaac Newton vão trazer grandes avanços sobre a teoria, né, da força da gravidade, principalmente sobre a ótica, né, em relação à forma de como que a visão ela ajuda, né, ela é capaz de nos fazer com que a gente possa observar as coisas, como é que a ótica acontece. Então é muito interessante. Mas antes de adentrarmos no pilar de seu pensamento por meio de um resumo de suas teorias, é importante, né? Aí é importante destacar como, a partir de suas análises fundamentadas na ciência física, o pensador contribuiu decisivamente para o pensamento filosófico e científico, ao restabelecer regras básicas para a construção da ciência. Essas regras podem ser descritas de maneira objetiva da seguinte forma. Então aí, Newton vai trazer grandes avanços dentro da ciência física, porque ele vai trazer algumas regrinhas básicas para o estudo feito através desse lado filosófico-científico. São essas 4 regrinhas aqui, ó. A regra 1 aqui, ó, não devemos admitir mais causas para as coisas naturais do que aquelas que são tanto verdadeiras como suficientes para explicar suas aparências. Então aqui está falando aqui, ó, que a importância acima de tudo é que nós não tenhamos aquele pensamento raso diante das coisas, que nós possamos procurar, né, aquela verdade que exista, que possa existir principalmente diante de tudo aquilo que está ao nosso redor. Tá? Então, o Isaac Newton ele vai ser um grande estudioso que, além dele observar a natureza, ele vai propor formas de estudo que eram inovadores dentro do campo, principalmente em relação à força da gravidade. Tá? Regra 2. Por isso, tanto quanto possível, os mesmos efeitos devemos atribuir às mesmas causas. Como na questão da respiração do homem e do animal, no caso da queda das pedras da Europa e na América, no problema da luz do nosso fogo de cozinha e do Sol, ou no fato do reflexo da luz sobre a Terra e sobre os planetas. Então aqui ele está querendo mostrar o seguinte, olha, quando ele fala assim, ó, por isso, tanto quanto possível, os mesmos efeitos devemos atribuir às mesmas causas. Então ele vai falar o seguinte, ó, se uma pedra a mesma velocidade da pedra caindo nos Estados Unidos é a mesma caindo no Brasil. Então isso aqui ele vai querer mostrar para a gente claramente o quanto que a força ela é universal, a força gravitacional, isso que faz com que nós possamos ser atraídos, né? Porque é muito interessante, quando você solta uma pedra no lugar mais alto, ela vai cair onde? Vai cair para o chão. Então a força da gravidade faz com que os corpos possam ficar fixos no chão, aqui na Terra. Então ele vai explicar isso, então é muito curioso isso. As qualidades dos corpos que não admitem aumento nem diminuição de grau
e que se descobre pertencerem a todos os corpos no interior do âmbito dos nossos experimentos. Devem ser consideradas qualidades universais de todos os corpos. Regra 3. Então ele está falando aqui, ó, que cada objeto, tudo que existe ao nosso redor, ele é capaz, ele tem uma qualidade naquele corpo. Então, seres humanos, animais, plantas. Então, quer dizer, está querendo mostrar assim, que tudo que existe ao nosso redor, ele tem um peso, ele tem, né, algo que já é definido no corpo dele, tá? Que vai determinar valores importantes em relação aos experimentos. Tá? Então a gente vai notar, por exemplo, tem objeto que tem uma massa, a massa é tudo aquilo que constitui. Então, por exemplo, você pode pegar lá, por exemplo, tem aquela brincadeira, né? Do afunda ou não afunda. Então, quando você pega um objeto, determinado objeto que você acha que vai afundar, de repente ele não afunda na água. Tá? Então, quer dizer, isso mostra claramente a condição da massa. Né? A massa é aquilo que existe ali naquele objeto, que pode fazer ele afundar ou não. Então, assim, é interessante, se a gente for fazer esse teste aí, né, num balde, a gente vai perceber que tem objetos que têm uma massa totalmente diferente umas das outras. Então, é muito bacana isso. E a regra 4 vai mostrar claramente aí que a filosofia experimental vai buscar, principalmente, proposições que vão começar através de fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Então, ele vai conseguir chegar nessa condição da pesquisa sobre a força gravitacional através de uma situação bobinha que aconteceu com ele, gente. A gente vai estar vendo aí num vídeo que eu vou colocar para vocês, que foi muito bacana, que isso que aconteceu, uma coisinha simples que aconteceu com ele, fez ele pensar sobre essa capacidade da força gravitacional, tá? A partir dessas regras metodológicas estabelecidas por Newton, é possível pressupor principalmente que a natureza é simples, uniforme e objetiva. Então ele vai falar assim, olha, a natureza ela é muito simples, só que ela é muito objetiva. Logo, não cabe àqueles que desejam conhecê-la ir além daquilo que ela apresenta como fenômeno. Então ele está falando o seguinte, ó, a natureza é muito simples, não adianta você ir além do que a natureza te oferece de estudo, porque a natureza ela é muito objetiva. Ela só vai te mostrar aquilo que realmente é necessário. Uma vez compreendida sua dinamicidade e simplicidade como estrutura, devem ser estabelecidas algumas qualidades fundamentais dos corpos a partir daquilo que é manifestado na experiência, como a extensão, a dureza, o movimento e outras características básicas. Então aqui ele está falando, né, que principalmente nas experiências científicas é importante avaliar muito essa condição, essas qualidades que existem no corpo de qualquer objeto, né, diante de sua massa, de seu peso, porque se você observar, cada objeto tem ali a sua massa, tem seu peso definido, então isso demanda muito nas pesquisas físicas, tá, criadas pelo Isaac Newton, tá bom? Ó, aqui, vamos lá continuar então, tem uma parte interessante, eu vou consertar aqui, ó. Ora, as qualidades que são atribuídas a fim de melhor ilustrar a dinâmica do real são fundamentadas a partir da relação estabelecida entre o sujeito e o objeto. Então Isaac Newton vai dizer o seguinte, ó, na física, o contato do sujeito, que é você, diante das coisas que o mundo oferece, é de extrema importância, tá? Essa compreensão alicerçada na dinâmica do universo leva Newton a afirmar que o sistema do mundo é uma grande máquina estruturada por complexas leis passíveis de serem compreendidas por meio de uma observação sistemática dos fenômenos. O mundo é um conjunto de sistemas ordenados, suscetíveis à verificação e à comprovação. Então aí, ó, o Isaac Newton está falando o seguinte, ó, o mundo é como se fosse uma máquina estruturada, onde que cada coisa vai funcionar de uma maneira perfeita. Então aí o Isaac Newton, ele vai falar que o mundo é esse conjunto de sistemas ordenados aí e que nós podemos avaliar tudo que existe no mundo através de experimentação, através de comprovação científica. Essas concepções, quando analisadas sob a perspectiva mecânica do universo, levam Newton, entre outras teses, a formular a teoria da gravidade, tá? Então ele vai falar que realmente a força da gravidade vai existir, tá bom? E ele vai usar a observação para conseguir chegar
nesse pensamento, tá? Então ele vai pensar assim: qual é a razão, a causa, né? O que faz uma gravidade existir? Ele vai começar os estudos dele através disso, tá? E aí ele vai usar um termo muito interessante na pesquisa dele, que é isso aqui, ó. E não inventa hipóteses, tá? Então quer dizer, para se chegar aos estudos da física, no campo principalmente da teoria da gravidade, ele mesmo fala, ó, não posso inventar hipóteses. Por que não pode? Aqui tem até o termo que ele usava aqui, ó, hipóteses non figo, não invento hipóteses. Essa é a famosa e conhecida sentença metodológica de Newton, tradicionalmente citada como irrevogável, chamado aos fatos e como condenação decidida a motivar das hipóteses ou conjecturas. Então, quer dizer, ele vai falar o seguinte, ó, eu não posso criar hipóteses à toa. Eu tenho que pensar bem para que eu possa criar uma hipótese que seja o mais próximo da realidade. Porque ele só vai comprovar se essa hipótese está correta através da experimentação. Que ele fala que nós possamos experimentar tudo que existe no mundo através mesmo de estudos científicos, de experimentação, tá? Então aqui está falando aqui, ó, o termo hipóteses non figo, né, não invento hipóteses, vai mostrar claramente que a filosofia do estudo do Newton vai ser isso aqui, ó, fidelidade à experiência por ser a fonte de fundamentação das teses. Então ele vai falar o seguinte, ó, eu não posso só inventar hipóteses, eu tenho que experimentar, eu tenho que fazer experimentos para comprovar se realmente a minha hipótese, a minha tese está correta, tá? Agora olha só que interessante, aqui ó, é essa, para se descobrir a força da gravidade, ele criou, foi essa fórmula aqui, ó. A gente tem aqui F, que é a força de atração, tá? A gente vai ter aqui um G, que vai ser a gravidade, né? A força da gravidade. E aqui a gente vê aqui, ó, M1 e M2. A massa, tá? A massa é como se fosse o peso, né? Constituída aí nos objetos, massa 1 e massa 2. Dividido aí, né? Se a gente for observar, dividido entre a distância que separa as duas massas. Então, é através dessa fórmula que Isaac Newton ele comprova a existência aí da força da gravidade, tá? Então aqui está falando aqui, ó. Com efeito, a força que faz cair uma pedra ou uma maçã ao chão tem a mesma natureza que a força que mantém a Lua vinculada à Terra e a Terra vinculada ao Sol. Tá vendo? E essa força é a mesma que explica os fenômenos das marés, um efeito combinado da atração do Sol e da Lua sobre a massa da água dos mares. Então ele vai comprovar claramente aí, ó, que essa mesma força que faz cair uma pedra no chão, que faz uma maçã cair no chão, qualquer objeto cai diretamente no chão, vai ter a mesma natureza, é a mesma força gravitacional que vai explicar aí a relação da Lua em relação à Terra e em relação da Terra em relação ao Sol, tá? Essa força de atração. Então ele vai falar que a mesma atração que existe quando o objeto cai no chão, né, a força da gravidade vai puxar o objeto para o chão. Então ele vai explicar claramente que essa força da gravidade vai existir também no universo, tá, gente? Então isso é de fundamental importância. E aqui tem um detalhe interessante aqui, ó, sobre o fim da vida, tá? Os trabalhos de Newton contribuíram decisivamente para o desenvolvimento de tecnologias científicas e que vai influenciar os primeiros projetos de foguetes que foram determinantes para a conquista da chegada do homem na Lua em 1969. Olha só os benefícios dos estudos de Newton, tá? Ele morreu no dia 20 de março de 1727. O corpo dele foi levado num grande cortejo e foi carregado de honrarias, né? Porque Isaac Newton foi de extrema importância no período de vida dele, tá bom, gente? Então eu vou colocar mais detalhes sobre a vida dele num próximo vídeo aí, tá bom? Muito obrigado, viu? E façam as atividades que eu vou estar postando aí no Senec Digital para vocês. Valeu!